Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, aula de ciências, nosso intérprete ESIO 1. Vamos lá, então, para uma aula sobre o sistema genital feminino. Então, nessa aula, o objetivo é caracterizar, conhecer as estruturas desse sistema. Para a gente começar, dá uma olhada nessa imagem aqui. Aposto que a maioria de vocês já viu essa imagem, né? Ela é um símbolo muito importante aí. Afinal, qual é o papel, né, da mulher na sociedade? Houve um tempo em que as mulheres não tinham muito espaço, eram vistas, né, como inferiores aos homens, não tinham tanto espaço na sociedade como hoje. Então, o papel da mulher era visto, né, mais como reprodutivo mesmo, no sentido de gerar um filho. Ainda bem que as coisas mudam e muitas vezes mudam para melhor. Então, com o passar do tempo, né, isso vem sendo transformado, essa visão, e hoje nós sabemos que a mulher tem um papel fundamental na sociedade e que ela pode fazer qualquer coisa, né? Nós somos capazes aí de desempenhar a função que a gente bem entender. Você sabia, aqui uma curiosidade só, os tomates são muito ácidos, com um pH que varia entre 4 a 4,7. Na escala, então, o 7 é considerado neutro, né? Então, tomates são muito ácidos. De acordo com o órgão governamental dos Estados Unidos, a Administração de Drogas e Alimentos, tá? Que fornece esse dado. Já o pH médio da vagina é 4,5, ou seja, o que tem a ver tomate com vagina, né? Na prática não tem nada, porém a questão da acidez é muito parecida. Então vejam que o ambiente vaginal das mulheres é bem ácido e isso tem uma explicação. Essa acidez ela acontece principalmente para impedir infecções, proliferação de bactérias, de fungos ali naquele ambiente, tá? E claro, na natureza tudo é perfeito, no corpo humano também. Essa acidez, ela não poderia matar os espermatozoides? Poderia. Porém, lembram que lá no sêmen do homem existe na composição do sêmen o líquido prostático, o líquido que é produzido pela próstata. Uma das funções dele é neutralizar essa acidez vaginal e assim então garante que os espermatozoides, né, não morram com essa acidez. Então vejam o quanto o corpo humano é incrível, né? A natureza faz com que as coisas funcionem perfeitamente. Mas afinal, pensando agora, né, na função do sistema genital feminino, tá? Qual é a função? A função do sistema genital feminino é a produção de gametas. Além disso, esse sistema também produz hormônios. Os hormônios femininos aí que a gente já viu, estrógeno e progesterona. Além disso, o sistema genital feminino é o local onde vai acontecer o desenvolvimento de uma nova vida. Toda a parte de nutrição, acomodação do feto, do bebezinho ali, até o momento do parto, que é o seu nascimento. Então, o sistema genital feminino, ele promove a formação de ovócitos, que todo mundo chama de óvulo, né? Mas o termo correto é ovócito. Produz hormônios femininos e é o local propício, o local adequado para gerar uma nova vida. O sistema genital feminino, ele é formado pelo ovário, pelos ovários, tá? Porque são dois na realidade, né? Ovário esquerdo, ovário direito, tubas uterinas, essa região aqui, antigamente eram chamadas trompas de falópio, tá? Mas o nome correto hoje em dia é tubas uterinas. Então elas vão conectar os ovários ao útero, por isso esse nome. O útero, que é este órgão muscular, onde de fato vai acontecer o desenvolvimento do bebê. E o canal vaginal, que termina na parte externa, que aí é denominado vulva. Qual a função dos ovários? Os dois ovários têm a finalidade de produzir os gametas femininos, que são os ovócitos, e ao mesmo tempo os ovários da mulher
produzem os hormônios progesterona e estrógeno. Para que servem mesmo esses hormônios aqui? Eles vão fornecer, vão fazer com que a mulher tenha as características femininas. Então, o alargamento do quadril, o desenvolvimento das mamas, o crescimento dos pelos na região pubiana, o ciclo menstrual. Então, tudo que caracteriza ela como feminina é resultado desses dois hormônios. Além disso, né, os ovócitos, que são os nossos gametas femininos, eles também são produzidos dentro dos ovários. A mulher tem um período mensal ali, que é chamado de fértil. O que seria esse período fértil? O período em que a chance dela engravidar é grande. E quando é esse período? Então, uma vez por mês, geralmente lá dentro dos ovários, um ovócito costuma amadurecer, tá? Nós, mulheres, temos vários ovócitos lá, só que eles não estão prontos ainda. Eles vão amadurecendo mensalmente. Então, geralmente é um por mês que vai amadurecer. E aí, no dia em que acontecer a liberação desse ovócito, a gente chama isso de ovulação, é exatamente o dia mais fértil da mulher, tá? Quando ela ovular, ela então vai sentir? Algumas mulheres até podem sentir uma dorzinha no ovário, mas não é toda mulher que sente, na verdade são poucas que sentem, tá? Então a chance de não sentir absolutamente nada quando está ovulando, né? Ela é bem grande. E aí o que vai acontecer? Esse ovócito ele vai seguir pelas tubas uterinas. Se a mulher, durante esse dia que ovulou, durante um dia anterior ou até 1 ou 2 dias depois, tiver relações sexuais sem preservativo, os espermatozoides vão subir pelo seu útero, vão caminhar, correr em direção às tubas uterinas e umzinho que chegue até o ovócito, vai acontecer uma fecundação e uma gravidez, tá? Então é mais ou menos ali 5 dias no mês que ela tem chances de engravidar. Por que são 5? Porque no dia que ela ovula é o dia mais fértil, porém, se ela teve uma relação ontem e ela ovula hoje, ela ainda assim pode engravidar, porque ainda pode ter espermatozoide vivo dentro do corpo dela. Se ela ovular hoje e tiver uma relação amanhã, o ovócito ainda estará na tuba uterina. E aí o espermatozoide pode encontrá-lo e pode acontecer também uma fecundação. Então, mais ou menos dentro de um mês, são 5 dias mais férteis que a mulher apresenta. Agora, momento de atividade, antes da gente dar continuidade a essa aula. Atividade 1 da aula de hoje diz o seguinte: atualmente, muitas mulheres optam por ter filhos após os 35 anos de idade. Sabe-se, no entanto, que a partir dessa idade, a tendência é ocorrer uma queda na fertilidade. Qual a relação disso com o fato de as mulheres já nascerem com todos os ovócitos? Por que depois dos 35 começa a cair, a diminuir a fertilidade da mulher? Tenta responder aí, vou dar um tempinho e já volto para a gente dar continuidade.
E então, diferente dos meninos, nós mulheres, a gente já nasce sim com os ovócitos lá nos nossos ovários. Só que, como eu disse, eles vão mensalmente amadurecendo para que a gente possa liberá-los. O homem não. O homem, desde que entra na adolescência até o fim da vida, vai estar sempre produzindo novos espermatozoides. Então, essa queda na fertilidade da mulher, ela de fato é comprovada pela ciência. Depois dos 35, muitos daqueles ovócitos, né, podem estar se degenerando, podem estar começando a ficar relativamente mais velhos, tá? E aí diminui sim a chance, né, dessa mulher ficar fértil, dela engravidar. Então, como os ovócitos estão presentes desde o nascimento das meninas, é possível que com 35 para frente ali, muitos deles se degenerem, tá? E aí, né, a mulher vai ter mais dificuldade de conseguir engravidar. Pode engravidar? Pode. Então, se a mulher optar por ter filho depois dos 35, o que ela vai ter que fazer? Consultar o ginecologista, fazer um acompanhamento, ver se está tudo ok, né? E ela pode sim, mas cada ano que se passar, a queda na fertilidade vai ser mais forte, mais evidente, e aí ela vai ter mais dificuldade. Continuando então, depois que a mulher ovula, o ovócito vai seguir em direção à tuba uterina, tá? Que liga ali os ovários até o útero. E esse ovócito, então, vai se movimentando pela tuba uterina, tá? Por essa região, porque o ovócito é cheio de como se fossem cílios em volta dele. Então, por isso que ele vai se movimentando por ali. Se houver a relação sexual, se espermatozoides forem lançados dentro do corpo feminino, eles vão fazer aquela corrida, aquela busca pelo ovócito. E um que consiga chegar por primeiro, ele vai fecundar esse ovócito justamente ali, na tuba uterina. Então, olha só, aqui está mostrando todo o processo. Então, aqui a ovulação, o ovócito saindo, ó, sendo liberado. Então, esse é o momento fértil da mulher. Passam-se 2 dias, mais ou menos, digamos que ela teve uma relação. O espermatozoide que foi lançado, né, dentro do seu corpo, vão nadando. Esses que chegaram aqui, somente um, vai fecundar o ovócito. Quando fecunda, é na tuba uterina que isso acontece. Essa célula formada pela união do óvulo com o espermatozoide, nós chamamos de zigoto. E todos nós já fomos, então, um zigoto um dia, que é a primeira célula com o potencial, né, de gerar uma nova vida. Esse zigoto, ainda ali na tuba uterina, ele começa a sofrer várias divisões celulares. Então, essas células começam a se multiplicar, tá? Para formar o embriãozinho. E aí, depois de alguns dias, a mulher ainda nem sabe que está grávida, né? Esse embriãozinho vai se implantar, grudar lá dentro do útero dela. E é nesse momento, a partir desse momento, então, que considera-se que essa mulher está grávida, tá? Quando o embrião já está implantado ali no útero e é ali que ele vai se desenvolver. O útero, então, é um órgão muscular e oco, quando a mulher não está grávida, né? Quando ela está grávida, ele tem essa capacidade, essa elasticidade, é por isso que o bebê vai se desenvolver ali dentro. Ele pode aumentar de tamanho, a sua forma também pode se modificar um pouco. Ele tem um formato mais ou menos de uma pera, tá? E a principal função do útero é essa, é acomodar o bebê que vai se desenvolver ali. Essa região da abertura aqui a gente chama de colo do útero, tá? Então, ela também tem capacidade de abrir, né, elasticidade, favorecendo o parto natural. E o útero que, em mulheres que não estão grávidas, ele tá ali, né, de um certo tamanho. Depois, quando ela engravida, ele vai se esticando, comportando aquele bebê ali. Na gravidez, então, o útero vai expandindo, vai acomodando o embrião. Olha só a diferença, né, de tamanho da cavidade uterina até o momento do nascimento. Então, a gravidez humana, ela é dividida aí em trimestres, né? 3 trimestres, tá? Aproximadamente 9 meses, né? Mas hoje já não se fala em meses, a gente fala em semanas de gestação.
então em torno de 38, 40 semanas é o tempo médio aí normal para o nascimento de um bebê que esteja completamente, né, desenvolvido aí, pronto para o mundo. Então, o útero vai aumentando muito por ser um órgão elástico. E aí, então, a vagina da mulher também é um órgão elástico, tá? É um canal que vai fazer a comunicação do útero com o meio externo. Então, se for um parto, né, que possa acontecer naturalmente, é o local de passagem, de saída desse bebê. Então, as paredes ali, essa região da vagina, é como se ela tivesse degrauzinhos, tá? Por isso que a ciência chama de franjadas essas paredes aí, e existem glândulas nessa cavidade vaginal que produzem um muco. Esse muco também vai proteger o canal livre de infecções, vai ajudar no momento, né, do nascimento do bebê, durante o ato sexual. Então, as mulheres também têm essa característica de produção de muco. As funções, então, da vagina estão relacionadas aí com a passagem do sangue durante o período que a gente chama de menstruação. Então, nós já vimos aqui em outro momento que a menstruação é o desprendimento da camadinha de sangue que se formou lá no útero. Então, quando a mulher está ali no momento, né, mais próximo ao período fértil, uma camada de sangue é formada no útero esperando que o embrião se implante. Caso não aconteça desse embrião se implantar, essa camada é desprendida e é isso então que nós chamamos de menstruação. E a menstruação então vai sair pelo canal vaginal. Ainda, né, o canal da vagina é o local do ato sexual também, então é onde vai acontecer a penetração do órgão masculino, do pênis, durante essa relação, tá? E é o canal do parto, como eu disse, por onde vai sair esse bebê. Só em casos onde o parto normal não é possível, né? Existem várias situações que podem impossibilitar esse parto natural. Aí o médico, a médica terão que optar pelo parto cirúrgico, conhecido aí, né, como cesárea ou cesariana. E agora, momento da nossa segunda atividade. Os seres humanos apresentam dimorfismo sexual, ou seja, há diferenças que são visíveis entre sexos femininos e masculinos. A partir de que fase da vida as diferenças entre homens e mulheres ficam mais evidentes, mais acentuadas? E por que a partir desta fase da vida? Vamos ver se você lembra? Então, responde aí e eu já volto aqui.
E então, essas características que nos diferenciam homens de mulheres, quando que elas ficam mais evidentes? Espero que você tenha lembrado, né? Que é a partir da puberdade que isso fica mais acentuado. Então é possível distinguir um menino de uma menina, claro, ainda na infância, tá? Pelos órgãos sexuais externos, né? Então, mas as diferenças maiores, mais acentuadas, é a partir da puberdade, que se dá início ali na adolescência. Então, geralmente por volta dos 11 anos de idade. Nessa fase, ocorre o desenvolvimento das características secundárias sexuais, ou seja, no menino, barba, bigode, a voz engrossa, a musculatura fica mais forte, os ombros mais alargados, o menino tem geralmente um crescimento em altura, a menina vai menstruar, o quadril vai ficar mais largo, vai desenvolver as mamas. Então, todas essas alterações que ficam mais visíveis depois da puberdade, elas ocorrem por conta da ação de hormônios. E esses hormônios a gente passa a produzir mais quando entramos, então, na puberdade. Então, dá para diferenciar ainda criança, menino de menina? Claro que dá, né? Porém, as diferenças ficam mais evidentes depois da adolescência. E chegamos ao fim desta aula. Nesta aula nós falamos então das partes do sistema genital feminino. Então nós vimos lá para que servem os ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina. Nós falamos das funções, né, de cada uma dessas partes. Então, obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula e até mais.